Olá, pessoal. Eu sou o Thales Moura, doutorando do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Minas Gerais. Dou continuidade aqui ao nosso curso nesse segundo encontro. Eu quero tirar alguns minutinhos dessa segunda aula para dar alguns avisos e também para conversarmos sobre uma modificação que eu fiz no nosso método avaliativo. O primeiro aviso que eu gostaria de dar é que algumas pessoas me perguntaram sobre a duração do curso. Nosso curso é um curso de 16 horas e ele se iniciou no dia 1º de setembro e ele vai até o dia 23/10. Ele foi dividido, essas 16 horas foram divididas em 8 módulos, são configurados em 8 videoaulas. Teremos entre 40 a 50 minutos de videoaula, e a outra 1 hora eu deixei para que vocês pudessem ler o material e realizar as atividades avaliativas, correto? Então, o nosso curso é do dia 1º/9 até o dia 23/10. Este é o prazo para que vocês possam estar fazendo as atividades avaliativas. No dia 23/10, o curso fecha e vocês não conseguem mais estar enviando as atividades. Então, seria interessante que vocês fossem acompanhando a cada aula e já deixando essas atividades registradas na nossa plataforma do Google Classroom. Essa é a segunda parte dos avisos. O que acontece é que na ementa, eu deixei a informação de que vocês seriam avaliados através de comentários no nosso canal no YouTube a cada videoaula. Acontece que, por perceber que havia uma tímida participação ali nos comentários, resolvi decidir migrar então, essa interação, esses comentários, para a nossa plataforma no Google Classroom. Então, o que vai ocorrer vai ser o seguinte: eu estarei postando as videoaulas na plataforma do YouTube, normalmente, como eu fiz com a primeira videoaula, mas estarei criando a cada aula, a cada módulo, um fórum, com uma discussão para que vocês possam interagir por lá. Então, o método avaliativo continua sendo o mesmo. Vocês teriam que cumprir, para que vocês possam obter a certificação final do curso, uma participação de até 75%, de ao menos 75% desse curso. Isso significa que, de 8 videoaulas, vocês terão que realizar, tecer comentários em ao menos 6 desses vídeos. Comentários de no mínimo 8 linhas, comentários pertinentes a cada discussão realizada em cada videoaula. A diferença aqui, eu migrei essa participação do YouTube para o Classroom. Estarei criando fóruns destinados a cada videoaula e vocês irão participar por lá. De todo modo, a cada videoaula que eu posto, eu sempre estou enviando por e-mail para vocês essa informação de atualização da nossa página, e aí vocês vão ficar por dentro sempre que eu postar alguma atividade. Quaisquer outras dúvidas, vocês também podem estar entrando em contato comigo pelo e-mail disponibilizado na ementa, que é o moura.tales@outlook.com. Tá ok? É isso. Então, dado esses avisos, compreendido melhor como será o nosso sistema de avaliação e prazo de duração do nosso curso, damos continuidade aqui, seguindo com a nossa segunda aula. Pessoal, então, na nossa primeira aula, nós compreendemos, então, a forma como o Antônio Cândido vai fazer essa divisão no processo de formação da literatura brasileira, em que ele vai dividir, então, esse processo de formação em 2 momentos. O primeiro momento seria das manifestações literárias e o segundo momento seria a configuração do sistema literário propriamente dito na nossa literatura brasileira, em que vai pontuar ali o marco inicial a partir do arcadismo. Nós vemos que ele diz que esse processo, essa escolha que ele faz a partir do arcadismo, considerando o início de uma literatura propriamente brasileira, ele adota uma perspectiva histórica, certo? Em um sequestro do barroco na formação da literatura brasileira,
O Haroldo de Campos, portanto, ele faz uma revisão, né, desse processo, essa reavaliação historiográfica da literatura brasileira que Antônio Cândido faz, e ele vai dizer, no entanto, que a concepção da historiografia literária tradicional, sob essa perspectiva linear, né, ele aponta, na verdade, para um ideal metafísico de identificação nacional. Então, o caso da rasura de Gregório de Matos, no século XVII, que, embora ele tenha sido um dos poetas mais significativos do século, ele tem a sua existência negada do ponto de vista ali, de valor da sua obra no processo de formação literária, né, da sua inserção nesse círculo de formação literária. O que Haroldo de Campos está querendo dizer é que, na verdade, quando Antônio Cândido diz que essa perspectiva histórica, né, ela é desprovida de ideal ideológico, na verdade, a perspectiva histórica, a objetividade dela, na verdade, é relativa. Nós vamos entender o porquê, e o porquê também eu trago essa leitura complementar, né, de Haroldo de Campos, para que a gente possa trabalhar nessa perspectiva de uma leitura desconstrutora, né, do pós-estruturalismo. Antônio Cândido, lá em Formação da Literatura Brasileira, ele vai dizer que a nossa literatura é galho secundário da portuguesa, por sua vez, arbusto de segunda ordem no jardim das nuvens. O que acontece é que, de um ponto de vista em que a gente percebe, em que ele diz adotar a perspectiva histórica, ele acaba partindo de um viés ideológico, né? Essa questão da literatura como sistema, ela está ligada muito a uma concepção estrutural, né, de revisão historiográfica. A tríade produção, recepção, transmissão, ela é muito ligada, né? A gente pode fazer essa comparação com as funções de linguagem do Jacobson, que é o linguista estruturalista, em que a gente tem a ideia de um remetente, a mensagem e o destinatário. Então, portanto, a perspectiva histórica de Cândido, ela está muito ligada ainda nesse viés estruturalista, né? Muito próxima à ideia de funções de linguagem do Jacobson. Trouxe aqui um exemplo, né, para a gente ilustrar e fazer essa comparação tanto das funções de linguagem do Jacobson, para se comparar, né, com o modo como o Antônio Cândido ele vai estruturar esse sistema de literatura dentro de formação de literatura brasileira. O Haroldo de Campos ele vai salientar o fato de a ênfase na interação autor, obra, público em formação da literatura brasileira ser dada ao mecanismo transmissor, ou seja, a linguagem traduzida em estilos e não propriamente a transmissão da mensagem, a materialidade do texto, o que justifica, no caso, ele deixar de fora o barroco, né, nesse processo de formação da literatura brasileira, que ele deixar de fora a obra de Gregório de Matos. Então, se compararmos então, o sistema, né, utilizado por Jacobson, né, nas funções de linguagem, em que a gente tem o remetente, a mensagem, o código, que seria a linguagem destinatária, na obra de Cândido, a gente poderia fazer uma comparação, uma tradução, em que o remetente seria o produtor, o comunicante, conforme o esqueminha que eu deixo aqui para vocês no slide. O código, né, no caso da mensagem, seria aqui o comunicado à obra, né, o código, então, seria traduzido, poderíamos traduzir aqui como uma linguagem traduzida em estilos, né? No caso de Cândido, ele aponta esse início, esse marco inicial aí da literatura produzida por brasileiros ali, como ponto de partida da Arcádia, né? Então, ele parte da Arcádia, e o receptor seria o comunicando, ou o público receptor dessas obras, né? No caso, estaria muito vinculado
a ideia de quem estaria apto, né, a receber essa obra no período ali do arcadismo. Quem seriam os leitores ali no período do arcadismo? Quais seriam as possibilidades de leitores? Então, o modelo, né, esse modelo que Cândido adota para Haroldo de Campos é um modelo redutor. Né? O problema da objetividade, né, é relativo, ou seja, a concepção, né, a perspectiva histórica que ele diz adotar, e, portanto, não ter o viés ideológico, acaba apontando, então, para essa questão que a objetividade, na verdade, ela vai ser relativa. Então, Cândido, ele vai se utilizar, né, segundo Campos, Haroldo de Campos, de um cânon axiológico absoluto, ou seja, a alçada condição de verdade atemporal. Ele diz partir do romantismo, da visão dos romantistas. Né? Então, quando ele parte dessa visão dos romantistas, ele coloca em dúvida a autenticidade e a permanência do barroco no processo de formação literária, certo? O modelo romântico, então, a gente coloca ao lado do modelo romântico para poder fazer essa revisão historiográfica. O modelo romântico, ele enfatiza para Haroldo de Campos, fazendo uma comparação com o modelo estrutural das funções de linguagem do Jacobson, o aspecto comunicacional, o que a gente tem ali na Arcádia, o que Cândido processa a partir desse movimento inicial, seria uma ideia de literatura empenhada. Essas literaturas tinham um sentimento de missão, a valorização do valor local, a ideia de nacionalismo. E o barroco, segundo Haroldo de Campos, teoricamente não entraria, então, nesse processo de Cândido, no início do processo de formação literária, porque o barroco seria a estética da abundância, não cabendo a ele o papel de servir de veículo de informação. Desse modo, então, o que nós temos é que a exclusão do barroco, então, o processo de formação da literatura brasileira não seria gratuito. Né? Então, dentro desse modelo estrutural utilizado por Cândido, o barroco não entraria exatamente por essa ideia de abundância, né? Dessa ideia que o barroco transmite de uma indisciplina em relação a essa ideia de sentimento de missão. Então, deixo para vocês, não está na nossa ementa principal, conforme combinei com vocês, eu vou estar deixando sempre uma leitura complementar para que a gente possa estar caminhando sempre no sentido de reatualizar as nossas leituras. Nós estamos trabalhando, então, com a historiografia literária feita por Antônio Cândido, que é uma das obras basilares para se compreender o processo de formação da literatura brasileira. Portanto, no entanto, essa revisão de Cândido, ela foi atualizada, né, foi revista, então, nessa obra de Haroldo de Campos, né, em que nós percebemos, então, que essa perspectiva historiográfica, ela não é tão desinteressada assim, e para que a gente possa compreender, então, por que o barroco, por que o Gregório de Matos, então, ele acaba sendo excluído desse processo de formação, mesmo sendo um dos poetas mais significativos do período. Feita, então, essa pequena revisão da aula 1, nós entramos efetivamente na aula 2, em que vamos tratar da literatura de informação, certo? O texto literário que trago para a gente analisar alguns trechinhos é o Tratado de Terra do Brasil, de Gandalf, certo? Entre os textos teóricos que trabalharemos aqui, História Francesa da Literatura Brasileira, de Alfredo Bose, Antônio Cândido, né, Formação da Literatura Brasileira, o texto que a gente já está trabalhou na primeira aula, e José Guilherme Melchior, de Anchieta a Euclides, Breve História da Literatura Brasileira. Melchior, em um dos seus trechinhos, né, da parte que trata de literatura informativa, ele vai apontar, né, sobre o espírito da colonização, né, que perpassa esses textos da literatura de informação. O Brasil dos primeiros tempos foi o objeto dessa avidez
colonial, a literatura que lhe correspondia, por isso, de natureza parcialmente superlativa. Seu protótipo é a Carta Célebre de Pero Vaz de Caminha, o primeiro a enaltecer a maravilhosa fertilidade do solo. As obras de encômio ao Brasil algumas vezes serviram diretamente a propósitos utilitários. O Tratado de Gándavo, por exemplo, nasceu como memorial de justificativa das concessões solicitadas pelo autor para uma empresa de exploração colonial. Então, nós vamos ter aí, nos textos da literatura informativa, um movimento aí que vai de relato à fantasia, certo? Em um primeiro momento, nós temos a produção de relatos com a intenção de informar a metrópole os acontecimentos do período de viagem e do que acontecia no Novo Mundo, certo? Essas descrições, elas vão passar por descrições de rituais antropofágicos, descrição da terra, da fauna e da flora, né, em contexto geográfico, relato do contexto geográfico, a descrição dos costumes dos primeiros habitantes, não só dos autóctones que viviam ali, mas também dos primeiros portugueses que ali estavam vivendo. A contraparte, né, da literatura de informação é a mescla da fantasia. Então, o contato com a natureza exuberante, né, o novo mundo, em sua visão para o europeu paradisíaca, e também o choque com a cultura completamente diferente, vai fazer com que, dentro desses relatos, né, haja uma mescla de fantasia, do imaginário, né? Tudo isso vai compor a literatura de informação, né? Então, Alfredo Borges vai dizer, lá na História Concisa, né, da literatura brasileira, que os primeiros escritos da nossa vida documentam precisamente a instauração do processo de colonização, né, mais especificamente. Então, informações que viajantes e missionários europeus colheram sobre natureza e o homem brasileiro, né? Então, dentro do quinhentismo, nós trabalharemos aí essas duas chaves, a literatura de informação e a literatura jesuítica, né? E mais especificamente hoje na aula 2, nós estamos trabalhando então com os formatos de carta de viagem, diário de navegação, tratados descritivos, e o texto literário ilustrativo de hoje é um tratado descritivo. As sugestões temáticas, né, que vão aparecer na literatura quinhentista é a descrição dos europeus, né, dos índios, as belezas naturais da terra, do novo mundo, né, a exuberância do novo mundo, vista pelos olhos do europeu, e as origens históricas. É importante também que a gente saiba e compreenda, né, qual é o contexto histórico ali. No século XVI, a Europa vivia, então, o período renascentista. Temos a transição do feudalismo para o capitalismo, a evolução em relação às estruturas de pensamento medievais, há uma mudança no pensamento do homem, tanto na arte como na filosofia e na ciência. Nós temos uma intensa revalorização das referências da antiguidade clássica, o abrandamento, então, da influência do dogmatismo religioso e do misticismo sobre a cultura e a sociedade. Isso vai se dar principalmente no contexto da Reforma Protestante e da Contra-Reforma, né? Que nós temos ali na Reforma Protestante, é um dos pilares da Igreja Católica que passa a discutir, a questionar alguns dos seus dogmas. Em contrapartida, na Contra-Reforma, um dos movimentos da Igreja Católica vinculados ao setor mais conservador vai questionar, né, essa discussão da Reforma Protestante. É desse mesmo período também a Inquisição, né, em que temos aí, então, as fogueiras, né, as pessoas sendo queimadas nas fogueiras à busca dos hereges, né, que não seguiam as leis cristãs. E a crescente valorização da racionalidade, da ciência e da natureza, né, que são próprios desse período, e o ser humano colocado como centro da criação, né, desse mesmo período, a noção do antropocentrismo. No contexto da Reforma Protestante e da Contra-Reforma, que ilustram o quinhentismo europeu, nós temos como resvalar aí, como um processo muito ligado
a todas essas mudanças, modificações de pensamento desse período, da descoberta do novo mundo, né? O homem entende ali nesse período, então, que ele não deve mais compreender o mundo pelo critério da fé, da crença, né? E sim pela razão, né? E por isso o homem do século XVI ele vai enfrentar o Oceano Atlântico antes disso visto pelos marinheiros ali do período das navegações com grande temor, por ser um mar tenebroso, por ser agitado, né? O que vai criar um reforço ali ao longo do período dessas navegações de um imaginário constituído de monstros, né, de seres monstruosos. Então, o período das grandes navegações é propiciar ali ao homem a descoberta do novo mundo, porque ele vai enfrentar o Oceano Atlântico, né, em busca de algo novo. O texto literário que eu vou trazer aqui para a gente poder fazer uma leitura, analisar alguns trechinhos, né, compreender alguns desses aspectos da literatura de informação, é o Tratado da Terra do Brasil, de Pero Magalhães de Gândalo. Sobre Gândalo, né, nós temos aí que ele viveu entre 1540 e 1579, foi um historiador e cronista português, natural de Braga, latinista e gramático. Além desse Tratado de Terra do Brasil, escreveu uma gramática com regras de língua portuguesa, teve Luís de Camões por amigo, né? E esse tratado deve ter sido escrito por volta de 1570, portanto, no entanto, ele só foi impresso em 1826. Né? Iniciando aqui, esse é um dos trechinhos iniciais do tratado, né? Gândalo começa: Tratado da Terra do Brasil, no qual se contém informação das coisas que há nessas partes, feito por Pero de Magalhães, né? Ele está se apresentando ao muito alto e sereníssimo príncipe Dom Henrique, cardeal infante de Portugal. Pois que os dias passados apresentei outro sumário da terra do Brasil ao rei, nosso senhor, foi por cumprir primeiro com essa obrigação de vassalo que todos devemos a nosso rei. Por essa razão, me pareceu coisa muito necessária, muito alto e sereníssimo senhor, oferecer também este a vossa alteza, a quem se devem referir os louvores e acrescentamento das terras nestes reinos florescem, pois sempre desejou tanto aumentá-los e conservar seus súditos e vassalos em perpétua paz. Como eu isso entenda, conheço quão aceitos são os bons serviços da vossa alteza, que ao reino se fazem. Imaginei comigo que podia trazer dessas partes com que desse testemunho de minha pura atenção. E achei que não se podia de um fraco homem esperar maior serviço, ainda que tal não pareça, que lançar mão dessa informação da terra do Brasil, coisa que até agora não empreendeu pessoa alguma, para que nestes reinos se divulgue sua fertilidade e provoque a muitas pessoas pobres que se vão viver nessa província, né, que nisso consiste a felicidade e aumento dela. Dentro desses pequenos trechos iniciais, nós já conseguimos observar, né, claramente alguns dos intuitos de Gândalo nesse tratado, né, de Terra do Brasil. Uma das questões que são mais evidentes no início, né, nos trechinhos iniciais, a descrição, né, dar nota do que ele está vendo por aqui, como se fosse uma obrigação de vassalo. Né? Ele deve fornecer essas informações para a metrópole, né, para o Ocidente. E uma segunda questão muito evidente, né, nesses trechinhos iniciais é um aspecto propagandístico, né, de divulgar a fertilidade da terra para o velho mundo, né, como forma de incentivar uma vinda dos povos do Ocidente para o novo mundo, né, para que possam tirar também proveito, né, das maravilhas que aqui se encontram. Então, as primeiras impressões, né, a gente tem o endereçamento, né, ele está endereçando, né, a corte ao muito alto e sereníssimo príncipe Dom Henrique, cardeal infante de Portugal, né, há uma obrigação de cumprir, né,
com uma descrição do que se encontra, do que se vê. A ideia de sumário, ele vai dizer que já apresentou algum sumário anterior, mas que ele está apresentando novamente, né, maiores informações sobre a Terra. É interessante pensarmos na ideia de sumário, né, traz essa ideia de resumo, de lista, de índice, né, algo mais... O resumo, a lista é algo mais simples, né? É uma descrição, não é uma descrição tão pormenorizada, né? Louvor à terra, né? A terra, então, aqui é vista como uma extensão da metrópole, né? E para poder ilustrar isso, eu trago aqui um outro trechinho do tratado, né, em que Gandalf vai assim dizer: me pareceu coisa muito necessária, muito alto, e sereníssimo Senhor, oferecer também a vossa alteza a quem se devem referir os louvores e acrescentamento das terras que nestes reinos florescem, pois sempre desejou tanto aumentá-las e conservar seus súditos e vassalos em perpétua paz. Né? Como se a terra não fosse vista como a terra do outro, né? Um outro lugar, e sim como uma extensão, visto o processo de dominação da colonização, né? Uma extensão da metrópole. Seguindo aqui, a propaganda de imigração, que já comentei um pouquinho com vocês, né? O trechinho, então, que a gente pode perceber isso, ele vai estar falando o seguinte: e achei que não se podia de um fraco homem esperar maior serviço que lançar mão dessa informação da terra do Brasil para que nestes reinos se divulgue sua fertilidade, né, e provoque a muitas pessoas pobres que se vão viver nessa província, que nisso consiste a felicidade e aumento dela, né, essa noção de que se tem aqui, né, uma ideia de paraíso, de que as pessoas vão poder viver dignamente aqui, diferentemente do que elas estão presenciando, vivenciando no velho mundo. Seguindo, então, Gandalf dá uma notícia geográfica da Terra em geral e das capitanias em particular, né? Lendo, aprende-se, por exemplo, que a escravidão, né, começou cedo a suportar o ônus da vida colonial. Um trechinho agora de Alfredo Bose citando o Gandalf ali no capítulo 4, né, em História e Consciência da Literatura Brasileira, a gente poder perceber como o processo de colonização ele caminha, né, junto, né, com a primeira literatura que foi escrita aqui, não por brasileiros, mas por portugueses acerca da terra do Brasil, né? Um trechinho, então, que o Bose traz aqui de Gandalf, para a gente poder entender, né, tudo que vem com o processo de colonização. E a primeira coisa que os moradores pretendem adquirir são escravos para lhes fazerem suas fazendas. E se uma pessoa chega na terra a alcançar que os pares, ou meia dúzia deles, ainda que outra coisa não tenha de seu, logo tem remédio para poder honradamente sustentar a família. Porque um lhe pesca e outro lhe caça, os outros lhe cultivam e granjeiam suas roças, e dessa maneira não fazem os homens despesa em mantimentos com seus escravos e com suas pessoas. Então, essa propaganda de imigração, ela é feita muito em cima dessa ideia de que as pessoas pobres que vivem no velho mundo vão poder fazer suas vidas, vão poder se desenvolver honradamente, né, como pessoas no novo mundo, e por isso elas vão ter esse auxílio à mão de obra escrava, né, no primeiro momento do indígena, né. Isso é marcado nesse trechinho aí do Tratado de Gandalf, uma das premissas aí do pensamento, né, do europeu, né, um dos pensamentos colonizadores aí do período. Trago aqui para vocês também um esquema da divisão do tratado, né? Ele é dividido em duas partes, nós temos dois momentos aí. Um primeiro momento, né, nós temos a descrição aí da posse das capitanias, né? Ele vai descrever
as capitanias iniciais aí, em que o país foi dividido, né, no processo de exploração aí, inicial, né, capitania de Itamaracá, de Pernambuco, Baía de Todos os Santos, capitania dos Ilhéus, uma nação de gentio que se acha nessa capitania. Ele vai relatar, no caso, alguns indígenas, uma etnia de indígenas que foi expulsa de um determinado território, né, e por isso se abriga, né, em outro território, denomina sertão, e ele vai tratar esses indígenas por gentio, né, da capitania de Porto Seguro, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Vicente. E na segunda parte, no Tratado Segundo, ele vai relatar, né, vai descrever as coisas que são gerais por toda a costa. Então, ele vai relatar aí das fazendas da terra, quantos engenhos possuem cada fazenda, quem são as pessoas proprietárias ali do local, o que há ali no local, quantos vizinhos tem, os costumes da terra, das qualidades, os mantimentos. Ele vai falar da caça, né? Que a fauna é muito a fauna é muito exuberante, tem muitos animais, as frutas que ele encontra, os costumes dos índios, né? E vai aparecer alguns relatos sobre os rituais antropofágicos, né? Os bichos, e da terra que certos homens da capitania de Porto Seguro foram a descobrir e do que acharam nela. Ele vai relatar os primeiros movimentos aí de dominação do português na costa brasileira. Então, trago aqui também um trechinho do prólogo para a gente poder aprender algumas características, né, algumas questões que são pontuais aí no texto literário de Gandhi. Um prólogo, ele se inicia com esse trechinho. Porque é certo ser em si a terra muito rica, ver nela muitos metais, os quais até agora se não descobrem, ou por não haver gente na terra para cometer essa empresa, ou também por negligência dos moradores, se não querem dispor este trabalho, qual seja a causa, porque o deixam de fazer, não sei. Mas permitirá Nosso Senhor que em nossos dias se descubram nela grandes tesouros, assim para serviço e aumento de sua alteza, como para proveito de seus vassalos que desejam servir. Aqui já é muito evidente, no trechinho destacado, né, que eu destaco para vocês, esse interesse, né, pelas riquezas da terra, né, a terra tomada com o ideal exploratório mesmo, pelo europeu. É muito evidente nesse trechinho aí, nos trechinhos iniciais, né, no prólogo do tratado. É muito interessante pensarmos que era um dos interesses principais, e é evidente, tanto aí no ideal do colonizador europeu, como no texto descritivo aí dos primeiros navegantes, né, das pessoas que estiveram por aqui. No capítulo 3 da Capitania da Baía de Todos os Santos, né, eu retiro esse trechinho. Dentro da cidade está um mosteiro de padres da Companhia de Jesus, a qual tem um colégio onde ensinam latim e casos de consciência. Afora este, há 5 igrejas pela terra dentro, entre os índios forros, onde residem alguns padres para fazerem cristãos e casarem os mesmos índios por não ficarem amancebados. Esse trechinho destaco porque é muito interessante podermos pensar aqui, em primeiro momento, o processo de aculturação. Né? Nós temos, então, a interpenetração de culturas, né? E muito pela questão da dominação, né, territorial aqui. E, no segundo momento, o processo de interpenetração de culturas violento pela imposição, então, da conversão do índio ao cristianismo, né? Aparece aí o termo índios forros. Os índios forros não eram índios escravos, mas eram índios sob dominação, né, do português e sob dominação das autoridades jesuíticas, né? Então, esses índios, eles
eles já viviam livremente, eles não tinham esse laço de escravidão, mas eles eram subjugados ali sob o domínio do europeu. Né? Eles viviam já sob o domínio dos jesuítas. Essa questão dos amancebados também acho interessante a gente pensar, porque o amancebado é aquele que não é casado dentro do parâmetro, né, da religião cristã, mas que vivem juntos. Né? Isso também está muito casado com esse processo de solapar a cultura indígena, né? de fazê-lo converter ao cristianismo. Né? Se faz muito evidente esse trechinho de Gandhi aí no capítulo 3. Então, nós temos questões pontuais para se pensar um processo histórico de colonização como uma questão documental. No capítulo 4 da Capitania dos Ilhéus, né, eu recorto o seguinte trechinho. Tem muita infinidade de peixes grandes e pequenos. Criam-se nela muitos peixes bois, os quais têm o focinho, como de boi, e 2 corpos com que nadam à maneira de braços. Não tem nenhuma escama, nem outra feição de peixe senão um rabo. Matam-os com arpões, são tão gordos e tamanhos que alguns pesam 30, 40 arrobas. Também há muitos tubarões nessa lagoa, e lagartos e muitas cobras. E acham-se nela outros monstros marinhos de diversas maneiras. Né? Muito desse imaginário, né, do período diante da Contra-Reforma e da Reforma Protestante, dos perigos do mar, eles vão ser resvalares também na literatura de informação. Né? Como eu disse, a gente tem esses 2 movimentos, tanto o descritivo como o do imaginário, que vai permear, né, essas escritas. Aqui nós temos o contato do homem europeu com a fauna brasileira, com a riqueza da fauna brasileira, e até então o desconhecimento, né, de um outro habitat, do trópico, né, que vai oferecer essa pluralidade, né, de animais, de vegetação, de natureza, e que chega a causar certo espanto, né? E eles se acham maravilhados ao ponto de inserir nessas narrativas, né? Nesses relatos, também essa parte fantasiosa. Eles vão fantasiar, né, monstros. A gente vai ler mais à frente aqui a fantasia acerca das frutas que eles vão encontrar. Né? No capítulo 6, conforme vemos aqui, das frutas da terra, cita um trechinho para a gente poder pensar como esse imaginário é elaborado também a partir da natureza, né, das frutas que o português vai entrar em contato. Né? Também há uma fruta que eles chamam bananas. Pela língua dos índios, pacovas ou pacovás há na terra, muita abundância delas. Essa é uma fruta muito saborosa, das boas que há na terra. Tem uma pele como de filho, a qual eles lançam fora quando as querem comer. E se comem muitas delas, fazem dano à saúde e causam febre a quem se desmanda nelas. Assadas maduras são muito sadias e mandam-se dar aos enfermos. Essa fruta se mantém a maior parte dos escravos dessa terra, porque assadas verdes passam por mantimento e quase têm substância de pão. Então aqui a gente tem 2 questões pontuais, que é esse imaginário, né, de que algumas das frutas da terra, do Novo Mundo, poderiam fazer mal quando se comidas em demasia, e o alimento, né, que era fornecido à mão de obra escrava aos indígenas, né, que, no entanto, eram os donos da terra, e passam, né, a ter esse momento aí a sua alimentação restrita, né, mesmo com uma riqueza aí de frutas dos trópicos, as frutas, as bananas verdes assadas. Né? Interessante pensar nesse processo de dominação foi extremamente violento, né, com os indígenas.
Então, pessoal, para finalizar, né, nosso fechamento, então, aqui sobre a literatura de informação, nossa aula 2, né, vamos pensar, então, que a literatura produzida aí durante o período colonial, né, em específico aí, a literatura de informação, é uma literatura já consolidada a portuguesa, né, no entanto, agora a se adaptar nos trópicos, certo? Na ocasião do achamento, né, porque essa terra não foi descoberta, ela já existia, que já existiam povos vivendo aqui. Ela foi achada. Os europeus são colocados frente a um mundo completamente diferente, a língua, a cultura, e esse choque faz produzir espanto. Então, muitos desses relatos, né, é o que faz aparecer muito do imaginário, da fantasia, também nessa literatura de informação, certo? Os escritores do período quinhentista, né, principalmente os vinculados aí nessa chave da literatura de informação, eles não revelam em seus textos sentimento de apego à terra, nem aos povos. Tendo-os conquistado, concebíamos como uma extensão da metrópole portuguesa. A terra era vista tanto como uma extensão, como forma de ser lucrativa, né? A metrópole, de fornecer às pessoas da metrópole uma possibilidade de ascensão na vida, né, muito a partir da mão de obra escrava indígena. Então, a importância, né, da literatura de informação, ela vai se dar, né, em primeiro momento, como reflexo da visão de mundo e linguagem dos primeiros observadores do país. Então, nós temos a importância dela, em primeiro momento, como documento histórico, certo? Mas não só. Né? Em um segundo momento, aí, em termos de sugestão temática e formal, né, nós temos uma contraparte, né, que eu vou chamar de contraparte estética. Dentro da sugestão temática, a gente tem essa observação do índio, da natureza das origens históricas, e da formal, uma descrição e a catalogação. Mas a contraparte estética, né, dessa parte documental histórica é que os exploradores europeus eles acrescentaram aos dados e fatos do Novo Mundo alguns elementos mágicos e algumas características fantásticas. Né? Então a gente tem a literatura de informação, ela vai ser concebida aí, então a partir desses dois movimentos, relato e fantasia, certo? É isso. Até a próxima aula.